O Pantanal é a maior planície alagada do mundo, com cerca de 138 mil quilômetros de extensão. Ele está dividido entre o Paraguai, a Bolívia e no Brasil nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ele abriga grande parte da fauna brasileira, desde aves, as onças pintadas e uma imensidão de espécies de plantas. Essa combinação de vida e água parece ser invencível, mas nada é impossível para o antagonista da natureza. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, as queimadas em 2020 tiveram um aumento de 200% em relação ao ano de 2019. Nesse episódio, que foi encarado como o anúncio de um desequilíbrio ambiental, mais de 17 milhões de animais morreram. A fumaça ultrapassou os limites geográficos do bioma e ocupou todo o céu de Cuiabá, que fica a mais de 100 quilômetros de distância da Transpantaneira. Naquele ano, a seca durou mais do que o comum, e a chuva não encheu os rios e nem molhou a terra. Eu visitava o Pantanal antes de 2018, mas eu cheguei em 2018 para começar a estudar e aprender sobre os animais, sobre o Pantanal. Então agora está completando 6 anos, eu acho. 2024 a gente está, né? 6 anos, é. Eu não consigo ficar muito tempo em Cuiabá, eu preciso vir para cá, a gente vê esse lugar como um ponto de refúgio, assim. E aí quando começou os incêndios, tinha muita preocupação com a terra, com a criação, com a pousada em si, né? E aí quando a gente começou a ver as consequências daquele incêndio, o que a gente encontrava quando ia na trilha, quando ia andar, dirigir na Transpantaneira ou entrar no mato, a gente via muitos bichos machucados, precisando de ajuda. Eu não conseguiria ir para casa e me sentir confortável com aquela situação, sabendo que eu poderia fazer algo naquele momento. Porque além de ser a nossa fonte econômica, é a nossa casa. A gente considera esse lugar como o nosso lar. Eu me chamo Gabriela, sou bióloga, formada pelo UFMT, e o doutorado eu estou concluindo agora em Ecologia e Conservação da Biodiversidade. E o meu foco de estudo é o impacto do fogo sobre as serpentes aquáticas do Pantanal e répteis em gerais. Esse é o grupo que teve o maior impacto do fogo até agora observado. Eu estou trabalhando com a contagem de animais silvestres que foi morto nos incêndios desde 2020. A fazenda do seu fulano queimou 10 hectares. Isso é um fogo normal, onde eles conseguem conter e ele acaba. Quando a gente percebeu que o fogo ele tinha alastrado vários lugares e passado quilômetros e quilômetros e pulado várias estradas, vários aceros, a gente entendeu que aquilo não era normal. A causa do fogo especificamente não pode ser comprovada com certeza. Um simples raio na Terra pode iniciar as chamas, mas a real certeza que temos é que pelo menos 90% da responsabilidade das queimadas está nas ações humanas. Qualquer manejo inadequado do fogo, você pode desencadear uma sequência de focos de calor e queimando uma grande área, o que aconteceu em 2020, né? A gente teve uma área queimada muito grande e que estabeleceu um recorde, né, desde os registros iniciais que a gente tem. Tem previsões de que isso pode se tornar uma média no futuro, né? Então a gente sabia, a gente já tinha escutado dos bombeiros que não teria solução e aquele fogo não apagaria, ele iria queimar mesmo. Então a nossa estratégia era ir atrás da onde o fogo tinha passado. Por conta do Pantanal ser um ambiente com muita material orgânico, é muito difícil apagar o fogo quando ele já está queimando. Então o acúmulo de matéria orgânica ocorre da seguinte forma: você tem a cheia, aí vem a água, aí vem as plantas, e a água vai regredindo, retornando à calha do rio, aquelas plantas secam e vai formando camadas. E quando está muito seco, aquilo vira um material combustível. E aí ocorre o incêndio subterrâneo. E o incêndio subterrâneo tem uma característica peculiar. Você tem aquela hora da ignição,
que forma as chamas, a fumaça, você consegue identificar que aquele lugar está pegando fogo, mas você volta lá no dia seguinte, no outro e no outro, você sente que aquele solo ainda permanece quente. Então tem áreas que queimam, sei lá, por períodos de 20 dias, até a chuva conseguir apagar. E não é 1, 2, 3 chuvas que vai apagar. A gente está na região de Porto Jofre, no Pantanal Norte, região de Puconé. Essa área que a gente está teve um incêndio em 2020 e aí depois em 2023 novamente, e como vocês podem ver, ela está em fase de restauração, está crescendo novamente toda a parte verde, mas algumas árvores não vão recuperar. Então, algumas árvores têm broto, só que outras, como essa mais aqui no cantinho, ela foi danificada, ou seja, só 10 a 15 anos para recuperar, porque tem que nascer uma outra árvore nesse lugar. Agora o senhor tem que dormir aqui pra fora pra ficar cuidando do gado. Que não tá batendo. Não tá? Não tá. Ah, que bom. E o cachorro, tendo cachorro é bom. Mas uma coisa mais gostosa é a onça, porque esse daí, se você vai indo assim, a onça vai quase junto com você tá protegido, né, de outros tipos de coisa, né? E como que é quando o Pantanal pega fogo? Ave Maria, é uma dificuldade, é muito difícil, né? Aqui mesmo, na época que é 2020, né, João? Foi. Mas aqui não foi fácil, né? Virgem Maria, quase morremos com fumaça. O fogo veio bem aqui, bem aí, pertinho, né? E foi uma coisa muito difícil que foi. Eu sou Alessandra Panice Souza, advogada, especialista e doutora de Ciências Jurídicas Ambientais. A gente atua exclusivamente na área de direito ambiental e a gente está aqui num local, eu estou aqui na Avenida do CPA, num edifício no qual estou no 18º andar, e quando nós tivemos o episódio 2020, que foi uma queimada muito forte no Pantanal, como outras regiões, mas o Pantanal sofreu mais drasticamente, aqui a gente não enxergava um palmo, não conseguia nem ver o que estava depois da nossa janela. Os incêndios de 2020, ele tomou uma proporção que não existia, acho que não existe uma equipe ou uma estrutura que conseguiria conter. Era um incêndio de 30 metros, 35 metros de altura, era como se fosse uma avalanche que ia passando e queimando tudo. Existe uma lei já dizendo que é permitida, ela diz o período em que é permitido e você pode usar sim o fogo. Quando o fogo a gente chama de fogo controlado, você tem uma autorização para queima. Essa autorização vai delimitar como que isso pode acontecer. Não é você chegar no local, jogar um pouco de combustível e esse combustível ser utilizado, você acende e deixa queimar. E eu brinco que se a gente chegar na região do Pantanal e falar assim, fogo, ele queima. O bioma, ele convive com fogo há milhares de anos. Só que você vê o histórico do Pantanal, as queimadas ocorriam principalmente na periferia do bioma, onde você tem predomínio do ecossistema do cerrado, que é um bioma que depende muitas vezes do fogo. O que aconteceu em 2020 é que a gente está queimando o miolo do Pantanal. Isso representa a área mais profunda do bioma. Então, áreas que não são adaptadas ao fogo correm mais risco de extinção do que áreas que têm uma convivência com fogo, né, historicamente. Bom, essa parte que a gente tá era uma área de floresta antes dos incêndios, e aí todas as árvores que tinham aqui, elas morreram. Pode até ver que continua essa de pé, ela tá toda seca e provavelmente ela vai cair com o tempo. A gente concorda que algumas partes realmente vai regenerar, mas ele não vai voltar a ser o mesmo. Se a gente continua tendo incêndios muito grandes, toda a área de mata vai acabar virando áreas abertas, o que não é bom. Jennifer, eu sou presidente e
cofundadora da ONG Bicho MT. A ONG existe desde 2015, mas no início era só um grupo de protetores independentes que se reuniram para trabalhar em prol da causa animal. E aí, depois de 2020, a ONG teve essa nova atuação que foi com os silvestres e também voltada para a parte ambiental no Pantanal. E aí eu entrei em contato com várias amigas minhas dos Estados Unidos, de outros lugares que tinham influência de pessoas, conheciam veterinários, biólogos. E eu disse, a gente precisa arrumar uma forma de colocar água para esses animais ou resgatar os que precisam. A gente já encontrou diversos animais mortos e se esses animais que estão agonizando, sofrendo, não forem resgatados, a gente vai perder ainda muito mais. E aí a gente começou a perceber no nosso dia a dia que o céu estava diferente, tudo nublado, entre aspas, era fumaça que tampava os raios solares. E a gente começou a ver que o tamanho do incêndio provavelmente seria assim gigantesco por estar chegando aqui já em Cuiabá, né, a fumaça. No início, eu pedi para que viesse um veterinário. Eu não sabia do que ia acontecer, do que ia se tornar aquilo. E no final, acabou que a gente criou um time que foram heróis, assim, durante a época dos incêndios, que resgatou vários animais, salvou várias vidas. Como que era o nome do projeto? Tinha algum nome? Não tinha nome, não teve tempo da gente fazer um nome pro projeto. Era tão rápido, a gente costumava dizer que a gente não tinha tempo para sofrer e nem para pensar em outras coisas. Porque terminava um resgate, começava outro. Terminava um resgate, começava outro. Teve até o primeiro artigo publicado em 2021 sobre o número de animais mortos em 2020, que deu cerca de 17 milhões de vertebrados mortos. Destes, quase 10 milhões representam répteis. São os animais que a gente encontrou em áreas recém-queimadas, mas a gente consegue identificar a partir da coloração e de algumas características externas. Eu trabalhei de agosto a novembro contabilizando animais mortos e também ajudando no resgate e manejo de animais vivos. E era desesperador. Era cenário de guerra. Era poeira, cinza, morte, destruição. Encontramos onça machucada, encontramos muitos pássaros mortos, macaco, famílias de macaco inteiras, carbonizadas, muitas serpentes, muitas mesmo. Em questão de 2 metros quadrados tinha 15, 20 serpentes diferentes mortas. E as serpentes representam 60% desses animais, principalmente serpentes aquáticas. E dentre essas serpentes aquáticas existe uma espécie que é endêmica do Pantanal, ou seja, ela só ocorre ali. Ironicamente, o nome dela é Helicops boitatá. Para quem não conhece, boitatá é a lenda da cobra de fogo que protege as matas dos incêndios. O senhor viu animal morto? Ah, demais. O quê? Ali vinha largato, ali vinha macaco, bugio, tamanduá, meu. Achei lá morto, tamanduá, você já pensou? A única coisa que eu não vi morto, não achei, mas vi ele andando assim, devagarzinho, né? Lá na estrada ali, não. Devagarzinho, pai pá, não é a onça. Esse nunca achei, ele morto, não. Parece que o bicho é tão esperto, né? Morto, né? Olha, eu vou te falar. Quer falar alguma coisa? Aquela ali é a onça. Querendo ou não, a onça é o símbolo, né? É o maior felino das Américas, o terceiro maior felino do mundo. É quem faz o controle populacional de todas as outras espécies. Então, resgatar uma onça, tratar e soltar de volta na vida livre é um momento marcante, eu acredito que não só na minha vida, mas na vida de todo mundo que fez parte desse acontecimento. Então, aí, desde o início, a gente começou nessas articulações, somando com quem já estava lá, levando mais pessoas para ver como que a gente ia atuar no Pantanal em 2020, ali naquela situação de fogo. E a nossa atuação em 2020 se estendeu por quase 6 meses. Fomos finalizar a ação no final de janeiro de 2021, porque o fogo acabou, só que
a distribuição fica? A gente ganhou de uma distribuidora, né, de uma veterinária parceira, e aí a gente faz o atendimento nos cães, coletamos sangue, testamos leishmaniose, fazemos vermifugação, vacinação para raiva. A gente vai fazendo um trabalhinho de formiguinha e vai atendendo os cães dos ribeirinhos. A gente vai passando de barco, desce na casa de cada ribeirinho, sobe barranco, desce barranco, leva remédio. E a gente tem tentado fazer um controle não só da parte silvestre, mas também dos cães que os ribeirinhos têm, porque querendo ou não, a doença eles carregam também para os animais da mata, porque eles têm esse acesso, eles caçam. Esses alimentos foram arrecadados, que a gente também leva para o pessoal, que é um pessoal muito carente. Fazemos a distribuição, conforme a gente consegue ganhar, a gente tenta distribuir para todas as famílias que tem. Uma ação que foi autorizada pelo IBAMA, né? A oferta de alimentos para animais silvestres é crime, mas numa situação como essa, era a única forma de ajudar. Era tudo muito rápido, inclusive, quando a gente resgatava, normalmente os bichos estavam extremamente desidratados pela falta da água e a questão do calor. Quando o fogo passa, até 3 dias é o tempo que você tem para fazer o resgate. Depois disso, provavelmente você vai encontrar todos mortos. A logística foi montada para que pudesse atender todos que estavam em campo, todas as instituições, todos os grupos, ONGs que estavam em campo. E teve até um período em que tinham 7 cidades aqui próximos arrecadando, tinha caminhão que vinha, fazia logística para Cuiabá e a gente tinha uma central. A distribuição era feita terrestre, com caminhonetes, barco também, lá no Porto Jofre e também de helicóptero. A demanda diária era de 5 toneladas. Sabe quando a gente conserva e a gente dá importância a um ambiente, ou um bicho, uma fauna, uma flora? Quando você conhece sobre ele. Pagam para salvar golfinhos, baleias e assim por diante, eu acho importante. Mas se eu moro aqui em Mato Grosso, eu tenho que pagar e ajudar quem está ao meu lado. E eu espero que quem esteja no mar continental cuide dos de lá. Em 2020 foi um ano emblemático, né? Teve muita comoção e a oferta de recursos, de doações, então cresceu muito. Só que em 2021 eu estava lá e parece que tudo foi esquecido, sabe? E é mais preocupante ainda porque a gente sabe que as previsões futuras é que esses episódios sejam agravados, né? Então você tem mais episódios de incêndios em larga escala, secas muito mais severas. Nós não quer que queima, quer que sempre fica aquele pastorião danado. Você tem prazer de andar no meio daquelas braquiaras, que é aquele pasto, andar arraigando, montado, então o gado fazia aquele trilho, vai comendo, né? E veio e gramou tudo, como diz o ditado, o campo. Todo mundo faz a sua prevenção dentro de cada propriedade privada. Porque nenhum fazendeiro que tem uma fazenda ativa quer que tenha fogo dentro da fazenda, porque precisa de capim pro gado, precisa que a cerca fique boa. A gente ainda não tem plano de manejo de fogo no Pantanal. A gente não tem o sistema nem para o Parque Estadual, nem para o Parque Nacional. Então, é uma urgência que, infelizmente, não está sendo priorizada por instituições, né, que são responsáveis pela aplicação do plano de manejo. Eu percebi muito mais fiscalização do órgão ambiental via imagem de satélite na região. Também vi uma preocupação da Assembleia Legislativa, de outros do poder público, justamente falando da importância de você ter estradas, de ter pontos de captação de água por meio de poços tubulares para você ter acesso, porque eles sabem que o Pantanal vai queimar. A diferença é o quanto e em quanto tempo eu vou reagir, porque se eu agir de forma rápida, o que era enorme fica pequenininho. E aí eu vou tendo só aqueles pontinhos, porque, gente, é da natureza do Pantanal queimar um pouco. O que não é queimar como nós vimos em 2020. Eu acredito que para mudar a realidade que nós tivemos, que não se repita, a gente tem que trabalhar o antes, né? A prevenção, para que não espere chegar, espere acontecer, ou espere o fogo começar para daí agir. O acesso é muito difícil. A hora que a equipe vai chegar lá, aquilo já passou quilômetros e quilômetros. Então as medidas tinham que ser
tomadas antes, né? Você prever e desenvolver estratégias para mitigar os efeitos, né, que a gente sabe que vai acontecer. Preservar é aquilo que a gente sempre comenta, que é algo que não deveria ser tocado quando tocado de forma muito cautelosa. Quando você fala conservar, você está oportunizando a gente fazer um uso adequado do recurso natural. Então, o que eu acredito que o pantaneiro deseja, ou quem tem propriedades rurais no Pantanal, é que não queime, porque ele sabe que quando queima não segura o fogo. Agora, quando eu falo conservar, se eu não quero que o Pantanal queime, eu preciso fazer o que então no Pantanal? Limpezas. Eu preciso fazer um manejo adequado daquela vegetação. Se eu não fizer um manejo adequado, o que vai acontecer no período de seca? A gente tem passado por anos muito quentes, né? Acho que isso não é novidade para ninguém, não só aqui, mas em todos os lugares do mundo. A gente não consegue ver a mesma intensidade de água que vinha antes descendo para cá, porque não tem essa quantidade de chuva mais. Então, por exemplo, esse ano eu vejo que está muito parecido com 2020, 2019 para 2020. Então eu não sei, a gente não sabe o que pode acontecer durante a seca. E aí, conforme for queimando, é pior ainda. Se todo ano queimar, a gente vai acabar perdendo todo o bioma. O que foi dito aqui é que 2020 seria uma média para o futuro. Os dados do INPE mostram que, até junho deste ano, o número de focos aumentou 20% em relação ao antigo recorde. O cenário é alarmante. A implementação de políticas para a proteção do bioma é urgente. Em 4 anos, 2028, o que nos espera? E o Pantanal é importante, então? Sim. Para nós é muito. E se não tivesse esse Pantanal para nós não tinha nada gostoso, né? Verdade. Talvez eu já tinha até fechado o paletó, né?